Muito boa noite para todo mundo. Felipe aqui de volta com visual novo. Claro, boa noite agora, mas bom dia, boa tarde, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo, que afinal o programa vai ficar disponível para todo mundo aqui. E hoje estamos fazendo uma experiência diferente. Não sei se vocês perceberam, mas o programa hoje é gravado por uma questão muito especial. Nós hoje vamos fazer um trabalho diferente, trazendo aqui uma pessoa que vocês, quem conhece, acompanha o canal Paz e Bem, certamente conhece, que afinal ela tem programas aqui disponíveis, durante muito tempo esteve aqui conosco também, já participou de um programa nosso aqui no Dia Internacional da Mulher, que afinal trouxemos as mulheres para poder falar, nada como trazer as pessoas com seus lugares de fala, e é uma das propostas aqui do Espiritualidade e Diversidade. E com vocês, estavam aqui, especialmente para quem estava com saudade, aqui no Paz e Bem, Fernanda Carlos Borges aqui conosco. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho excepcional, um projeto que ela já coordena há algum tempo, que é o Barraco na Rua. Né? Não é barraco para a gente sair brigando, não, tá, gente? Por favor, aqui no Rio a gente fala muito isso. Não sei se em São Paulo, né? Estamos aqui nessa ponte aérea Rio-São Paulo aqui, para a gente falar sobre isso. Mas a ideia do barraco na rua, eu acho que é exatamente aquilo que a gente mais precisa. E mais do que nunca, a gente fala aqui na internet. A internet é fácil, a gente está aqui e qualquer coisa, não é, Fernanda? A gente simplesmente deu chilique e a gente bloqueia ou manda passear, né? Especialmente aquele pessoal mais arraigado, mais na raiz, sabe Deus de quê, né? Mas não daquilo que a gente gosta, né? Então, não quer conversar, quer só impor, a gente manda pastar literalmente em outro lugar, né? Tem outros canais para eles fazerem a perturbação deles lá. Mas aqui não, a gente está numa área democrática, mas está na rua, está ali conversando com essa diversidade de mentes, diversidade de ideias, esses universos, não é simples, não é para qualquer um. Então, vou saudar aqui Fernanda Carlos Borges, bem-vinda. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Felipe? Muito obrigada pelo convite. Oi, gente, pessoal do canal do Paz e Bem. Então, muito obrigada. Olha, o Barraco na Rua é o barraco filosófico. Tem um povo aqui, tem um pessoal que acompanha o Paz e Bem e que também acompanha o canal Filosofia em Movimento, né? Lá no canal Filosofia em Movimento, as pessoas podem ver que existe o programa Barraco Filosófico, né? Que a gente, enfim, ele teve várias modalidades desde a quarentena, e ultimamente, assim, no último ano, a gente vem armando barraco com convidados, conversando com pessoas, mas ele teve outras modalidades, assim, enquanto conversas online, né? Mas antes de virar o programa, que inclusive também é um programa de rádio, eu mando áudio para a Rádio Madalena, a gente fez o barraco filosófico na rua. Então, é uma intervenção de rua para conversas filosóficas que se chama o barraco filosófico, né? E a gente fez em 2019 a primeira intervenção de rua do barraco filosófico para conversas filosóficas. E a nossa ideia era voltar logo em seguida, né? Voltar muitas vezes. Na Avenida Paulista, em São Paulo. Mas veio a quarentena. E aí a gente não pôde voltar para a rua, e daí que a gente começou a fazer um programa online, né? Conversas entre a gente. E agora, supostamente, terminou a pandemia, né? Todo mundo já vacinou 3, 4 vezes. Voltamos dia 25, domingo passado, voltamos para a rua e fizemos a segunda intervenção de rua do Barraco Filosófico. São conversas, é uma intervenção de rua para conversas filosóficas. Isso é o Barraco Filosófico. E uma das coisas interessantes do barraco é que, na primeira vez que a gente foi em 2019, fomos 7 pessoas. 8 comigo que não entrei. Não, 8 pessoas. Fomos 8 pessoas. Sério, não, 9. 9 pessoas. 2 ficaram fora, cuidando, né, vendo tal. E 7 estavam dispostas para as conversas, né? Passou esse tempo todo, a gente foi para a rua agora 16, foram 16 barraqueiros. A gente chama de os barrackers. Foram 16 pessoas disponibilizaram conversas agora, ou seja, a gente mais que duplicou, né? Foi a mais do que 2 vezes. Né? E era para ter sido 20 se prepararam, mas 4 tiveram problemas ali de última hora, não puderam ir. Então fomos 16 pessoas, 16 barrackers para a rua. O que mais que eu falo? Você quer que eu mostre aqui um pouquinho? Acho que seria legal, né? E falar assim, né, que eu também ia participar, mas infelizmente houve esses problemas também
não podemos esquecer que estamos ainda na era bolsonarenta, então tudo é um pouco mais complicado para a gente poder dar conta de finanças, viagens e tudo mais, então atrapalhou um pouquinho. E a gente ia falar sobre essa questão LGBT, mas de qualquer forma houve essa atividade que eu acho essencial e que eu acho que pode servir para a gente inspirar outras pessoas a tentarem fazer o mesmo. Claro, dentro das devidas condições, sabendo também que ambientes vocês vão encontrar. E uma coisa que eu queria saber, de onde surgiu essa ideia, Fernanda? Então, olha, primeiro, eu acho que tem que entender também que o barraco filosófico, a intervenção de rua do barraco filosófico é um processo, tá? A gente tem uma preparação interna, porque existem vários problemas naquilo que as pessoas pensam que é conversa. Primeiro, em função da cultura da propaganda, né, do convencer alguém a comprar alguma coisa, geralmente as pessoas acham que uma conversa ela tem que ser persuasiva, ela tem que convencer alguém de alguma coisa, né? E que o sucesso ou não da conversa vai depender da capacidade de persuasão. Não é essa a nossa lógica. Então, para a gente entender que não é essa a lógica, a gente faz conversas internas antes. Nós nos preparamos, conversamos entre a gente sobre os assuntos que cada um propõe, para a gente ir treinando uma habilidade de conversar, entendendo que a gente também tem que conversar considerando a outra pessoa, quem ela é, a história que ela traz, por que, que ela concebe as coisas daquela forma, colocar o pensamento em movimento. Então, a gente, às vezes, pode tirar uma convicção de um certo lugar, no sentido de dar uma sacudida, mas põe o pensamento em movimento. A gente não quer fechar a cabeça das pessoas numa lógica persuasiva e controladora, né? Então a gente tem uma preparação interna para isso. Na primeira, em 2019, a gente, como não tinha quarentena, a gente fez encontros presenciais dessa conversa, desse treino, né? E em 2022, agora, não deu. A gente fez essas conversas aqui à distância. Você estava nelas, você viu, né? Então, por quê? Para a gente ir preparando, assim, né? Tá. E aí, claro, você falou uma coisa muito interessante, né? Aqui vem uma pessoa, um neofascista, a gente elimina, né? Se está na rua, senta o neofascista, não tem como deletar, né? Não tem como. Então, a gente também criou uma estratégia que é assim: quando vem uma pessoa cuja conversa é impossível, porque ela vem dentro de um espírito persuasivo, controlador e tal, a gente adotou a ideia de que a nossa postura, então, é de estudar esse ser, né? Entender essa pessoa que senta para conversar como um objeto de estudo. Então, desenvolver perguntas, fazer perguntas para entender como é essa pessoa, como que ela pensa o que ela pensa, por que ela pensa o que ela pensa, o que nessa história levou a acreditar nessas coisas, com quem ela se envolve, sabe? Conhecer esse tipo de cidadão, né? Ou de modos de negar cidadania pelo fascismo, né? Mas não tivemos exatamente, sabe? Nenhuma das duas vezes fomos agredidos, não veio ninguém assim muito violento. A gente teve aqui da última vez um moleque de um movimento aí de jovens liberais muito persuasivo. Muito persuasivo. Ele queria ensinar as barrackers, não estava muito interessado em conversar. Então, mas aí a gente estava preparado, mas mais educadinho, assim, de boa, sabe? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso trabalho não basta pegar uma cadeirinha e disponibilizar uma conversa na rua. A gente tem uma preparação, porque como é um barraco filosófico, a gente tem alguns critérios, né? E a gente quer tirar a filosofia do formato tese, assim, do formato tratado, e levar isso que se chama filosofar como processo para a conversa, que era uma coisa que o Sócrates fazia. O Sócrates não escrevia livro, o Sócrates descia para o mercado público, e conversava com as pessoas no mercado público, né? Então, é mais ou menos isso. Claro que a gente não tem nenhum objetivo de seguir exatamente a maiêutica socrática. Não é isso que a gente faz. A gente realmente treina boas conversas sobre conceitos, sabe? Conversas conceituais. Então, antes de ir para a rua, cada um dos barrackers escolhe o conceito que gostaria de desenvolver, de conversar na rua, e oferece. Daí que vem as plaquinhas converso sobre, né? Sabendo que a gente não tem obrigação de dar solucionática, né? A gente quer
a gente fala erguer a tenda do conceito, né? Entender como que esse conceito tem uma história, como que ele é montado, como ele tem complexidade, como ele não é um bloco, entender como que a forma como a gente pensa tem a ver com produção de subjetividade, né, que a gente na qual a gente foi formado, nananã, às vezes desalienar no sentido de fazer as pessoas perceberem algumas coisas a que elas são levadas a desejarem ou não, do desejo, o desejo eu não falo no sentido do desejo de pulsão sexual, o desejo como destino, né? O que às vezes as pessoas querem umas coisas, se inclinam para algumas coisas e não outras, não sabem muito bem por quê. E às vezes tem uma produção de sofrimento também que tem a ver com essa produção de destino, que às vezes elas não conseguem cumprir, porque até mesmo às vezes é absurdo, não tem como. Enfim, então a gente, enfim, tem muitos detalhes, né, Felipe, assim, tem muita coisa. Então a gente vai tentando amadurecer isso aos pouquinhos, né? Então fomos 2 vezes para a rua. Que mais? Ah, como que surgiu? Surgiu quando eu trabalhei como professora visitante na Federal do ABC, com ensino de filosofia na Faculdade de Filosofia, né? E daí a gente fez uma intervenção de conversas filosóficas na Pinacoteca de São Bernardo. Mas era um projeto um pouco mais complexo. Os alunos eles tinham que criar algum objeto que tivesse uma função poética mesmo, né? Uma discussão artística, mas envolvido, correlacionado com conceitos filosóficos. Então, eles levaram esses objetos, podia ser fotografia, podia ser objeto mesmo, podia ser vídeo, podia ser muito. Eles fizeram muito, foi bem interessante, fizeram coisas bem legais. O pessoal da Pinacoteca gostou. E fazia parte dessa intervenção artístico-filosófica também uma instalação que era eles mesmos sentados em duplas de cadeiras. Então, as pessoas iam lá ver os vídeos, via as fotos, via os objetos, via a instalação, mas, ao mesmo tempo, tinha conversas disponíveis sobre conceitos específicos relacionados ao que eles tinham pensado ali no trabalho. E foi daí que veio a palavra barraco, porque a gente, na teoria de filosofia corpórea que eu trabalho, o conceito de tenda é muito importante. Tenda, tensão, intenção, tendência, sabe? Que tudo tem a mesma raiz, tende, né? Que tem a ver com estados do corpo, tensionalidades sensório-motoras, enfim, é uma coisa assim que eu gosto de estudar. E aí, mas tenda filosófica ia ficar meio assim, daí na conversa ali com a molecada, com os alunos, né, com os estudantes, alguém disse assim, podia ser barraco, porque barraco remete à tenda, ao mesmo tempo remete a uma coisa da cultura brasileira, da linguagem brasileira. Falei, então tá, vai ser, então vou fazer o Armando Barraco. A gente fez o Armando Barraco, que foi essa intervenção na Pinacoteca. Dali do Armando Barraco, eu tenho ainda, gente, quem quiser vir estudar comigo, me procura no Insta e me chama. Eu tenho um grupo de estudos independente que está há muitos anos, e eu falei para eles, gente, vamos armar um barraco na rua? E aí eles toparam. E nessa transição virou o barraco filosófico. Sempre foi filosófico, mas a gente incorporou, né, o barraco filosófico como intervenção para conversas na rua, né? E aí virou o barraco filosófico e hoje está assim, está totalmente independente. Nessa intervenção de 2020, tem gente então, de todas as áreas. Tem gente que, de fato, estuda filosofia, graduação, doutorado, tal, enfim. Esse ano tinha bastante gente da filosofia esse ano, de alto nível. Né? Tem muitos artistas também que têm um trabalho, né, que dialoga com a filosofia. Pessoal da área da comunicação, ativistas, políticos, pessoal da área do direito, enfim, tem muita gente de áreas que tem uma conexão íntima assim, com a filosofia que estava no barraco. Psicólogos também, bastante psicólogos, uma psicanalista. Enfim, é isso, barraco filosófico. Não sei se eu te respondi, Felipe. Respondeu sim, ficou ótimo, porque aí citou as pessoas e aí até ganhou umas coisas. Você falou de tenda, foi bom não colocar mais tenda, porque o pessoal podia achar que era coisa de moradia, né? Tem empresa, né? Então podia achar que era propaganda, então é bom usar uma coisa realmente mais diferente, realmente. E até do barraco, às vezes, lembro, não sei se fora do Rio, a gente pensa barraco sempre em confusão, né? Mas, de qualquer forma, tem essa oportunidade, porque
é exatamente o contrário, né? Para desfazer essas confusões exatamente por meio da conversa. Agora, uma coisa que eu achei engraçado, você falar dessa questão do liberal, me fez lembrar, não sei se você acompanha o trabalho do Elias Jabbour. O Elias Jabbour passou por uma situação com uma youtuber liberal, e é claro, né, ele é um professor, né, ela parece que a formação dela é precária nesse ponto, ele deu um banho, né, tudo que ele falou, e ela vivendo como muitas pessoas desse lado liberal vivem numa ilha de fantasia, né? Eles acham que tudo é lindo, tudo é maravilhoso e não sabem o que é estar ali no chão da vida, estar numa comunidade, achar que tudo se resolve pelo liberalismo. A gente vê que não é. Vide a Com situação que a gente está. selfie, como é que fala? Você, sociedade anônima, iniciativa. Meu, esse é um dos contos da carochinha para enganar o pobre. Mas, barraco, a gente também gosta muito do conceito, porque primeiro, que ele é bem brasileiro, né? Português de Portugal, eu tenho amigos lá, né? Tive que explicar o que é um barraco, o significado da palavra no Brasil. E também tem a ver com a coisa assim, não é um templo, assim, não é uma estrutura fixa, acabada, difícil de mover, né? O barraco ele tem uma instabilidade, no sentido de ter mobilidade. Você pode, como uma barraca, você desmonta e monta, né? Então, essa coisa da mobilidade, sabe? Do móvel, do temporário também, né? A gente não quer assim trazer um saber de templo, a gente quer trazer uma conversa. Então, a conversa ela é mais móvel do que um do que uma verdade total, né? Melhor do que status, melhor do que outras coisas. Eu gostei muito da ideia. É uma pena que não pude dessa vez, mas certamente em breve poderia participar. A Bom, gente tem você... que montar no Rio, tem gente para montar no Rio já. Isso Aliás, é gente, ótimo. tem várias pessoas me procurando, o pessoal de Porto Alegre também já me procurou. Olha só, eu escrevi um capítulo, depois que fiz o Barraco primeiro de 2019, saiu, tem um livro, que ele é um livro internacional, juntando pesquisadores do Brasil, de Portugal e do México. É um livro apresentado por um pesquisador mexicano. E eu fiz um capítulo sobre o barraco filosófico. O livro está online, ele é gratuito. Então, é a editora RIA, o título se chama Narrativas Complexas, e o último capítulo desse livro, você pode ir direto lá para o fim, é o do barraco filosófico. Eu digo isso porque se alguém pensar em montar, tem que entender, é bom para entender o processo e ir direitinho. E assim, ir com a proposta bem organizada para a rua, né? Ou me procura no Instagram, fernanda.carlosborges, no Instagram, ou filosofia, tracinho, aquele tracinho baixo, né? Filosofia, tracinho, em movimento, no Insta, e me procura. E aí pode se juntar ao grupo, mesmo à distância, para a gente organizar, preparar, amadurecer, planejar, produzir barracos por aí. E O, direitinho, com o nome do cuidado. livro, perdão, Narrativas Complexas, editora RIA. vou anotar aqui, vou deixar aqui para o pessoal procurar também. E o último capítulo é Ensinando Filosofia, Barraco Filosófico, Ensinando Filosofia em Narrativas Complexas. O outro Instagram, filosofia. É underline, aquele tracinho Uhum, baixo, em movimento. em Ou ponto, eu não sei, foi a Paula Faber que fez para mim. Ou filosofia, ponto em movimento, se não me engano. Então tá aí, ó, os endereços. Eu acho que está direitinho aí, né? É, Editora RIA. Enquanto isso, eu vou só confirmar a questão do Filosofia em Movimento, se é ponto, se é underline. E aí, se você quiser ir mostrando as posso fotos, mostrar? Eu vou mostrar à um videozinho de vontade. 1 minutinho, então. De um Perfeito. minutinho, que eu fiz do barraco de 2019. Uhum. Ele só ainda não está aqui disponível para eu colocar na tela, mas eu fico aguardando aqui. Eu vou colocar, peraí, deixa eu ver. Esse compartilhamento do StreamYard geralmente é uma loucura, mas de qualquer forma. Eu acho que eles melhoraram até o sistema, que antes você tinha que estar de olho para ver se estava compartilhando o áudio ou não, aí agora quase que vai automaticamente. Ó, acho que agora vai. Isso. Apareceu Colocou aí? aqui, apareceu.
Eu vou Deixa dar eu play aqui, só. então, tá? Esse é um videozinho de 1 minuto da primeira intervenção que a gente fez em 2019. Tá, peraí. Fantástico. Não é lindo? Aí, Muito bom. agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de 2022, porque teve uma coisa muito diferente desse que a gente fez domingo passado, agora desse 19. Esse 19 a gente pôde se concentrar muito mais, porque estava um domingo normal. Esse domingo agora tinha Carnalula, sabe? Escola de samba, muita bandeira, muita gente andando. Então estava uma agitação na Paulista que não tinha da outra vez, né? Então, inclusive a minha captura de imagens, eu percebo que da outra vez estava uma captura mais precisa, assim, dessa vez estava meio aleatório, uma captura de imagem, fiz uma captura de imagem meio louca, assim, eu acho que tinha a ver com esse ambiente dispersivo que a gente estava. Mesmo assim, o pessoal curtiu, foi ótimo. Então, mas eu vou fazer um vídeo que mostra o Carnalula chegando, atravessando, chegando assim do lado do barraco, a gente teve que levantar as cadeirinhas. Eu vou mostrar esse, tá? Tranquilo, à vontade. Ah, deixa eu colocar aqui. Ah, só uma coisa, eu corrijo lá, é ponto, tá? Era filosofia ponto em movimento. E o Fernando Carlos Borges é tudo junto. Isso. Contigo agora. Tá, agora, peraí, eu tenho que. O que está acontecendo aqui? Não, tem que tirar esse, aí colocar o outro. Eu não sei se. Não tem como trocar. Tem que realmente tirar esse vídeo e colocar o outro. Pensei que já era o novo vídeo. Tá, como é que eu tiro ele? Eu tirei? Não, né? Não, você Não, é clica em parar a tela. Põe a Tá, tela, foi. isso. Aí tem que compartilhar outro. É igual os outros. Enquanto isso, eu deixo aqui os endereços e o livro o pessoal baixar também. Narrativas complexas, deve ser ótimo também. Eu sou um apaixonado por conhecimento, então eu sou suspeito para falar, né? Então, tudo que são coisas novas, eu gosto de pegar, ler, aprofundar dentro das possibilidades, porque nem sempre a gente consegue pegar tudo diferentemente. Foi aí? Tá aí? Foi, Tá. Então, tá aqui, aí. gente, aqui é a playlist que eu fiz da intervenção de rua 2022, tá vendo? Barraco Filosófico na Rua. Aí aqui estão os vídeos. Então, os vídeos estão desde o início. Ó. Esses em preto e branco aqui são pequenos cortes de 1, 2, 3 minutos sobre as conversas internas que a gente teve entre a gente, nos preparando, né? Preparando o conteúdo e preparando a habilidade de conversar, né? Habilidade de conversar de verdade, né? Não aquilo que eu falei, não é de persuadir, de enganar, de levar no gogó, nada disso. De levar a sério uma conversa mesmo, né? Com honestidade intelectual. E aqui, então aqui vocês podem acessar esses vídeos aí no canal Filosofia em Movimento. E aqui eu comecei a postar agora o que foi depois, quer ver? Ó, aqui. Então, aqui já tem os vídeos das capturas que eu fiz e estou montando, né? Eu vou mostrar aqui um para vocês, que é esse aqui, ó. Quando o barraco filosófico foi atravessado pelo Carnalula. E com um texto, com uma Pensei em foto da trazer Tatiana, o conceito que propôs conversar sobre o conceito de convalescença. Vamos lá. pensei em trazer o conceito de convalescença,
que é um estado entre a doença e a saúde, e que eu acho que vai ser algo que o mundo vai ter que passar no pós-pandemia, uma convalescença geral enquanto humanidade. É algo que vai ser o tom do futuro governo Lula, que eu conto que ele será eleito, mas a gente está contando com esse novo governo como se ele fosse a saúde após esse período de doença. Vai ser um governo de convalescença, de um povo que passou 4 anos doente. Em termos de significado, convalescência é o período em que a pessoa tem que restabelecer o seu estado normal após uma doença. Ela sarou, mas ela ainda está convalescendo. Estado que não é nem de saúde nem de doença e que precisa ser transposto para voltar ao estado pleno de saúde, né? A minha tentativa de erguer a tenda desse conceito. Eu quero levar para um lado metafórico também. E não só pela pandemia, mas porque a gente viveu mais de uma década, de 2008 para cá, em que houve um recrudescimento do neoliberalismo, né? A gente vinha de um período que, após o grande neoliberalismo dos anos 90, a gente tinha um crescimento do estado de bem-estar social no mundo todo, na América Latina, na Europa. De 2008 para cá, a gente viveu esse recrudescimento do neoliberalismo de maneira bastante rápida, violenta e exacerbada no mundo todo. E agora a gente está assim, no auge da doença neoliberalismo. O mundo todo está assim, na UTI, por causa desse regime econômico, né? A partir do momento que a gente comece a se libertar dele, houve tanta destruição que a gente vai ter que ser uma sociedade que se recupera dessa destruição. As ruínas precisam ser limpas, as ruínas precisam ser organizadas, analisadas, ver o que vai cair, o que pode ficar de pé, o que precisa ser derrubado para não cair. A ansiedade de colocar o país de pé de novo, ela vai ter que ser aplacada, porque a gente não sabe como vai ser. Todo mundo entende o fim da doença como sarar. Quem sara entra na convalescença. Legal, né? Eu pensei em... Maravilhoso, muito bom. E inspirador, né? Especialmente se a gente for parar para pensar em várias coisas. Eu me lembro com a Carla Pavão, a gente conversando outro dia sobre propostas de conversar. Eu acho que foi inspirado nesse projeto que ela comentou, da questão de ir para a rua, de conversar com as pessoas, que, especialmente esses momentos que a gente vive, né? A gente meio que se acostumou e essa quarentena, né, botou a gente para dentro de casa, foi um outro processo. Primeiro a gente se acostumar a ficar dentro de casa, de repente volta para a rua. Aí a gente volta para a rua também, tem que se reacostumar com uma vida social, ainda que com esses traumas ainda, de assim, ai meu Deus, uso máscara, não uso máscara, como é que eu faço para lidar com isso? E é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Vamos pegar até um exemplo, que agora já são o resultado das eleições, mas houve aquela polêmica toda sobre a validade das pesquisas de opinião pública com relação aos candidatos à presidência e outros, mas, de qualquer forma, a gente via pessoas que certamente estavam na rua. Mas, se a gente pegar também o que aconteceu no Chile, o resultado foi inesperado, porque simplesmente muita gente que foi votar, não estava na rua. Então, também tem essa questão, ou pelo menos não estava se manifestando como o pessoal que acabou levando toda aquela derrubada do governo, levou a Assembleia Constituinte, e esse povo que, de certa forma, não estava conversando, estava ali guardadinho, foi lá e votou 60% contra a Constituição, muito pelo que a gente possa entender, por fruto de uma desinformação. Então, estar na rua é uma forma de comunicação. Eu sei que não é para todo mundo, né? Apesar de a gente ser coisa de desculpa, mas o dar a cara a tapa, porque você está na rua você se expor, você der a sua cara a tapa, é lidar com isso, né? Risco, de repente, a gente comentou da questão do neofascista, e aí a gente se ter essa proposta interessante, né? Estudar, né? O que levou essa pessoa a chegar a esse ponto, né? Isso tudo é parte que não tem outro jeito, é da experiência, é da vida, é sair do nosso local e ir para o chão mesmo, né? Você está ali frente a frente, o que não deixa de ser frente a frente conosco mesmo, porque afinal, até que ponto você ouvir determinados discursos é legal, né? Porque também empenhar para esses discursos, aí você vê a ilha da fantasia que a pessoa vive, ou uma realidade, às vezes, muito cruel,
que é o que a gente lida, especialmente eu como professor de escola de duas redes públicas, muitas vezes a gente lida com essas vivências bem difíceis. Hoje, terminando de conversar com a minha orientadora da pós-educação do campo, eu comentei sobre isso, do que é você, às vezes, ter que andar 7 quilômetros para, de repente, chegar ali e não ter a van para te levar para a escola que vai te dar a comida além do conhecimento. Então, o que deve passar na cabeça dessa criança, dessa família, e especialmente nessa época de fome, de fila do osso, enquanto dessas realidades não estão aí presentes, e como isso também nos ajuda a pensar de que forma a gente precisa ir para a rua e desmistificar essas coisas. Eu digo até principalmente o povo da esquerda. Você vê os embates, são sempre monotônicos. Tipo, a esquerda é para o aborto, quando na verdade não é isso, é muito mais amplo. Você pega um detalhe como se fosse o problema. Aí É o você vê. pensamento tijolo, o não pensamento do tijolaço, né? É. A favor do aborto, é um tijolaço na cabeça. Calma, isso não é assim, né? Uma coisa é ser a favor da legalização, outra coisa é ser a favor do ato. São coisas muito mais complexas. Outra coisa, uma coisa é saúde pública, outra coisa é você de uma religião que é contra. É mais complexo. Sim, e trazer e mostrar a ideia de fraternidade, a ideia de justiça social, e que isso é um detalhe que, na verdade, pode ser resolvido depois. Que a questão, exatamente, essa questão de você trazer propostas para acabar com a fome. A gente saiu do mapa da fome e voltou, quer dizer, aí a pessoa fica defendendo a volta do mapa da fome, pelo amor de Deus, né? É algo que tem que concatenar, e somente com conversas presenciais, muitas vezes, que a gente consegue detectar e perceber de que forma aquela pessoa pensa para ainda estar nessa visão preconceituosa, como esse amiguinho liberal aí que queria converter vocês ao Carinha novinho, ele sentou com 2 barraqueiras, mas ele estava querendo Tadinho. convencê-las. Olha só, a gente fez um barraco, armou um barraco na rádio, né? Que a gente tem um programa de rádio, né? Com um cara que chama Maurício Chamorro, tá lá no canal Filosofia em Movimento. Ele é o cara que coordenou, deu consultoria para as campanhas no Peru, em vários países da América Latina e no Caribe, mas na Bolívia, que recolocou o partido do Evo Morales, no Peru colocou, agora esqueci o nome do cara, mas assim, é um candidato também Lúcio Arce. Contra o imperialismo. Como? Lúcio Arce. Contra o imperialismo, exato. Enfim, então é o cara que que entendeu como se faz uma campanha antigolpista, de uma resistência que tem dado resultado de fato, né, nas eleições e tal. E sabe o que ele... Uma das coisas que ele disse ali... Então procurem, gente, está lá no canal Filosofia em Movimento. Ele disse uma coisa que eu achei muito legal, Felipe, que ele disse assim: o problema do marketing político é que as pessoas pensam muito em marketing. Ele falou: a gente tem que parar de pensar em marketing e começar a pensar em Paulo Freire, ele disse. Ele diz assim, por quê? Porque no Peru, o candidato lá ao qual ele deu a... Como é que é o nome do cara do Peru, gente? Esqueci o nome agora. É Pedro Castilho. Exato, Pedro Castilho, exato. Ele ganhou as eleições porque a militância foi para a rua, no sentido assim, de ir para a feira, de bater na porta das casas, de encontrar as pessoas nos lugares e conversar. Então, eles fizeram um trabalho de esclarecimento político. Não foi de persuasão, não foi de marketing, foi de esclarecimento político. Então, ele diz isso, é na rua, e é na rua, assim, na espontaneidade da rua, no sentido, não é na estratégia publicitária, sabe? Então, assim, ele diz assim, os marqueteiros políticos do Brasil tinham que ler mais Paulo Freire, né? Então, tem muitas formas de fazer conversas na rua, sabe? O nosso é o barraco filosófico, então a gente tem a gente estuda um formato que é uma conversa que perpassa uma conversa filosófica, um jeito filosófico de fazer uma conversa, né? Mas tem muitas outras formas de fazer conversa. Conversa não precisa ser sempre filosófica, pode ser de outras formas, né? Existem outros conteúdos numa conversa que não necessariamente seja o filosófico. Né? Você me fez lembrar também que foi a mesma estratégia usada, acho que nessa última eleição estadunidense, de duas senadoras da Geórgia, se não me engano, negras, que nunca tinham eleito um parlamentar negro, e elegeram duas senadoras negras, se não me engano,
E a estratégia dada foi exatamente essa, ir para a rua e bater de porta em porta, conversar, falar da situação e de que é possível mudar, ou pelo menos era naquele momento. Ou seja, não tem outro jeito, é bater perna, é ir para a rua conversar. Agora Movimento é bom? que a gente fica com um pouquinho de medo, a gente ficou dessa vez, sabe? Ainda mais nessas semanas que a gente tem tido muitas notícias É. de violência mesmo, de violência bolsonarista Uhum. contra a oposição, né? Porque essa é a estratégia fascista, né? O fascista, ele conquista espaço gerando medo, ele acua as pessoas, ele é a negação da conversa, né? Ele é a negação, ele impõe uma verdade e nega a conversa. E nisso ele exerce a violência para deixar as pessoas com medo de dizer, não, não acho bem assim, e tal coisa, tal, não existe isso, né? Eles trazem um bloco de verdade, impõem aquilo e apavoram as pessoas para elas ficar paralisadas diante daquilo que eles propõem. Então, a gente ficou com medo mesmo, mas aí muitos amigos também vieram para ficar não ali na conversa, mas para ficar cuidando, sabe? Que é tipo, a gente fez papel de cuidador, segurança, assim, sabe? De ficar olhando, vendo se está chegando alguém tal, vendo se aquela conversa está ficando tensa. Então, assim, convidar amigos grandes, sabe? É, filmar, então, assim, tem sempre alguém. Eu estava com uma filmadora, com o celular fotografando, filmar, fotografar, para registrar, ter o registro. Então, tem formas que a gente pode usar para se proteger. A gente não estava ali, gente, fazendo campanha eleitoral, isso é muito importante. Nós todos somos anti-bolsonaros, mas a conversa que a gente estava disponibilizando não era uma conversa de campanha eleitoral. Embora eu acho que militantes em campanha possam fazer a sua proposta de conversa de campanha. É possível, mas não era o que a gente estava querendo, não era o que a gente estava fazendo no barraco, né? Algumas conversas. Aliás, posso mostrar aqui umas fotos? Porque daí Pode, claro. de repente vai dar para ver algumas conversas que. Será que eu consigo pôr aqui? Peraí. Vamos ver se eu consigo. Imagem. Guardar aqui. Vamos ver se eu consigo, porque daí vocês vão ver o tipo de conversa. Então, a gente não estava ali fazendo campanha eleitoral, entende? A gente estava com outra pegada. Claro que é possível fazer isso, mas não era. E muita gente fazendo, mas a gente estava fazendo outra coisa. Deixa eu ver. Eu estou achando do primeiro. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu estou achando o do primeiro. Vou pôr o do primeiro, tá? Uhum. Vamos ver se... Tranquilo. não está abrindo, peraí. É o aplicativo, às vezes demora um pouco de fotos. Não está abrindo, não tá indo. Não está indo. Deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa, peraí. Eu acho. Deixa eu mostrar isso aqui. Olha que bonito isso aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui, dá para mostrar. Eu convido o pessoal para ir lá no canal, tá? Claro, claro. Aí é só o pessoal depois ir lá no Filosofia em Movimento, que aí tem outras, além do trabalho, né, que deu continuidade lá, que também tem a questão do barraco. Não, e que tem os vídeos de conteúdos, microvídeos. Isso. Que é muito bom a gente poder ver, e isso também, né, trazer esses conteúdos instigantes, tem conteúdos que fazem a gente pensar. Pronto. Colocando Já aí foi? agora. Tá aí? Tá aí, Felipe? Tá aí. Então vou dar play aqui, peraí. Fica à vontade aí. Não, peraí, tá sem áudio, peraí, tá sem som aqui. Então, as palavras, se a gente não entende que elas estão direcionando a percepção, produzindo estados do corpo, produzindo movimento, fica um texto sem sentido. Que disposição é essa do barraco filosófico? O conceito certo é a amizade. Por que dá muito certo? Por causa da disposição para amizade, a disposição amigável. Tá vendo? Videozinho pequenininho, né? Uhum. Foi bom, muito bom mesmo. Enfim.
E É aí isso. a gente como lidar, como fazer, que é possível também a gente conseguir mudar essa situação por esse caminho. E não temos outro caminho, a não ser bater perna, vestir a camisa, sair do nosso, desculpe falar o termo, né, nosso pedestal, né, que a gente fica aqui às vezes assim, né? Eu sei que nem todo mundo tem estrutura, mas a gente podendo fazer isso, nossa, a gente ganha um outro patamar, né? Não, e tem uma coisa, Felipe, que também não é só pelo outro, é pela gente mesmo, no seguinte sentido. Esse barraco de dia 25, de 22, foi bem mais dispersivo, né? Tinha bem mais gente, mas também tinha um alvoroço na Paulista e tal. Então, eu fiquei curiosa, pensando como será que foi a experiência para cada um dos barraqueiros, né? Eram 16 pessoas, eu não pude acompanhar cada uma de perto ali, né? Fiquei filmando, vendo, tendo conversas gerais. No dia seguinte, quando eu comecei no grupo que a gente tem no WhatsApp, foi incrível, né? De repente, um coloca assim: Nossa, gente, eu não consigo parar de ver essas fotos. Eu estou me sentindo como se eu estivesse apaixonado. Ele escreveu isso, né, Natan? Eu estou me sentindo como se eu estivesse apaixonado. Eu quero rever o tempo todo esses registros. Foi muito legal, foi incrível. É que é isso, porque você sai do isolamento, se põe em contato, você se sente, você pertence ao mundo. Então, estar no mundo, pertencendo ao mundo, se responsabilizando, é uma sensação maravilhosa, né? É sair do isolamento, que é uma coisa que o fascismo cria na gente, sensação de isolamento e de um pertencimento muito gelado, muito duro, muito que é o pressentimento fascista, ele não é vivo, né? Ele é aquela coisa congelada, autoritária, anti-pensamento, anti-pulsão de vida, né? Então, aí de repente vem a Tatiana, né, que é super barraqueira, tá em todos os projetos do barraco. Ela começou, eu não conseguia dormir, também ela pôs no Face, eu ia dormir, queria descansar, mas não estou conseguindo, foi muito diferente, foi mais dispersivo e tal, mas aí conversa 1, conversa 2, conversa 3. Então, mesmo tendo sido mais dispersiva, a conversa 1 foi muito legal, a conversa 2 foi muito legal, a conversa 3 foi muito legal, né? Então, aí vem outro e fala: quero te agradecer pela oportunidade que você deu de participar disso, foi lindo, não consigo parar de pensar. Então, assim, a outra falou assim: olha, mesmo quando veio o Carnalula, tal, no meio de uma conversa, a gente levantou e foi para a calçada, ainda assim a conversa, a gente conseguiu manter a conexão da conversa, tendo se levantado e ido para a calçada para passar o Carnalula. Então, o que eu quero dizer assim, para quem faz o barraco, para os barraquers, é muito bom, a gente se sente vitalizado, feliz, sabe? A imaginação entra em movimento, o pensamento entra em movimento, a disposição para viver, sabe? É reforçada, é vitalizada, sabe? Então, faz bem para a gente, faz muito bem. Então, tem isso também, né? Ali no grupo a gente fala: mas é terapia? Não, não é terapia, mas é terapêutico, tem um resultado terapêutico que traz felicidade. Traz felicidade. Felicidade tem a ver com generosidade, com produção, sabe? Essa é a palavra, com fertilidade. Então, se você está na rua, disponibilizando para conversas, está fazendo contato, as coisas estão acontecendo, e você está sendo fértil, você se sente feliz. Então, muito bom. Fernanda, foi ótimo, foi sensacional essa experiência. Isso ajuda também a estimular as pessoas a começar a fazer o mesmo, né? Claro, com organização, com pensamento, um processo construído. E, de repente, vamos ter barracos no Brasil inteiro. De repente, quem sabe, nos 5.000 municípios daí há algum tempo. E me E chamem que eu dou consultoria, tá? Gente, aqui, ó, que tá aqui o que o Felipe colocou. Coloca aí de novo, Felipe. Ali. A Narrativas Complexas, Editora Ria, é um livro que é um livro digital, está disponível online, e o último capítulo deste livro eu explico o processo do barraco. É um capítulo que se chama Barraco Filosófico, Ensinar Filosofia em Narrativas Complexas. Aí vocês veem como que surgiu o barraco, como que evoluiu, quais são os fundamentos do barraco, tal, né? Então é bom. E se quiserem, me chamem no Insta ali, ó, Fernanda Carlos Borges, Filosofia Ponto em Movimento. E aí, só pegando um gancho do que você falou, me fez lembrar que a Doreen Conte tem
a chamada pedagogia terapêutica, que é baseada exatamente nisso, né? Aliás, terapia pedagógica, tá? A pedagogia terapêutica, ela também tem a terapia pedagógica, que a ideia, de certa forma, é uma aplicação freiriana aí também, né? Temos um Paulo Freire, essa riqueza que é muito usada para discursos, mas pouco utilizada na prática, dentro do âmbito escolar. Exato. É como o Deleuze, hoje está na moda Deleuze, né? Deleuze, filósofo marginal, francês, ótimo. Mas aí as pessoas, muita gente fala dele, do que ele diz, mas não consegue sair disso para propor uma prática, né? Mesma coisa o Paulo Freire. Então, proponham, façam. E isso é um problema especialmente na filosofia, porque no Brasil a filosofia é muito colonial. Nós somos muito colonizados, né? Nesse campo que é da filosofia. Então, fazer um processo antropofágico de devoração, situar-se e se posicionar-se a partir de urgências, nossa, é uma questão para a filosofia brasileira. E a nossa proposta é uma coisa, como você falou, assim, pelo pequeno, né? A gente não vai fazer um tratado, mas vai situar uma conversa filosófica conectada com a vida real. Porque quando as pessoas chegam para conversar no barraco, elas não chegam trazendo uma definição assim independente, elas chegam contando uma história de vida. E elas querem trabalhar aquele conceito na forma como elas estão lendo a própria vida. Né? Isso que é legal. Então, é o conceito na vida. Então, tem relação com filosofia, com produção de subjetividade, com filosofias de vida, ou filosofar a vida. Sei lá. Por aí. É isso. Maravilhoso. Então, gente, já estamos aqui com bastante tempo de live, falamos bastante, vocês souberam diversas informações, tem os canais para poder se aprofundarem, e a gente gostaria de ficar a noite toda aqui, mas como a gente também tem outras atividades, então vou pedir para a Fernanda deixar suas considerações finais, e aí a gente encerra o nosso programa de hoje. Eu peço que vocês me sigam lá no canal Filosofia em Movimento, porque lá não é só barraco filosófico, lá tem conversas com gente muito interessante. Tem outros projetos no canal Filosofia em Movimento, então seguir o canal Filosofia em Movimento é muito bom. A gente conversou com um cara que faz aquelas projeções na cidade, sabe? O mapping. Que legal. Mapping Festo, que a gente chama aqui em São Paulo, né? E ele falou assim: fazia por conta isso, agora tem financiamento. Então a gente fala, eu comecei a usar no canal. A gente faz o canal por conta, né? Não tem financiamento, é o canal por conta. Então, as pessoas seguirem o canal, apoiarem o canal, fazer tudo isso é super real mesmo, né? Ajuda muito. E no Insta eu aviso quando tem coisas no. Tem uns videozinhos exclusivos para o Insta, mas é mais avisar quando entra alguma coisa no canal. Então, o Insta está aqui, né? Fernanda Carlos Borges, arroba Fernanda Carlos Borges, arroba filosofia.emmovimento, e o canal no YouTube, Filosofia em Movimento, que ele tem mais coisas lá. Vamos ver se depois a gente coloca esses dados na descrição, de repente o link até para baixar o livro, que aí fica mais fácil para as pessoas depois procurarem, e aí facilita. Você achou o livro aí? Você achou o livro daí, Felipe? Ainda não, eu estava te mando aqui. O link, então, depois. Tá, que a gente coloca na descrição, que aí é mais fácil depois para quem assistir procurar. Tá. Então, agradeço muito a sua presença, agradeço a audiência também das pessoas que puderam prestigiar o nosso trabalho. Então, um forte abraço para você, Fernanda, agradecendo trazer aqui esse projeto fantástico, também para vocês aqui que nos acompanharam. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, para a próxima semana estarmos aqui novamente. Quem quiser ver os cursos de filosofia corpórea, lá tem uma plataforma, sempre esqueço dela, de avisar que tem, chama tendafilosofia.eadplataforma.com, que tem 3 cursos lá à disposição, e a possibilidade também de a pessoa assinar a plataforma por R$ 57,00, se não me engano, não chega a 60, e aí tem acesso aos 3 cursos se tornando assinante. Tá? Maravilha. Quanto mais a gente conhecer, melhor. Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com o nosso encerramento.